Muito boa noite! Estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês e eu tenho algo muito especial para passar para vocês. Nós vamos ter aí o nosso super aulão da nossa técnica incrível e eu quero que vocês fiquem todos ligadinhos e ligadinhas aí em tudo que eu vou passar nessa noite para vocês. Então já coloca aí na sua melhor resolução. E bora lá para a aula sem enrolação, que é isso que nós queremos ver, né? Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês têm um interesse em saber o que eu tenho para mostrar para vocês. E eu tenho certeza que você vai amar o que eu tenho para te mostrar. Eu quero que você entenda como eu e minhas alunas conseguimos faturar mais de 10 mil reais por mês utilizando uma única técnica na estética. Então eu quero que você não precise mais perder dinheiro com essas modinhas sem fim na estética. Eu, como profissional da área da estética, sei muito bem o que é ficar desesperada com cada nova tecnologia que apresentam aí no mercado, achando que aquela nova tecnologia vai fazer com que eu seja conhecida, que faça com que eu tenha minha agenda lotada. E eu quero mostrar para vocês que não é de modinhas que vocês precisam. Vocês vão precisar ter aí uma técnica que faça um sucesso, que você tenha procedimentos que tragam resultados. E eu quero mostrar para vocês que por anos eu corri atrás das modinhas sem fim da estética. E a partir do momento que eu fiz aqui a minha metodologia de sucesso e descobri uma técnica que faz inúmeros procedimentos estéticos que trazem resultados rápidos e duradouros, eu ganhei credibilidade e autoridade na estética. E é o que eu quero que vocês ganhem também. Então, nessa noite eu vou mostrar para vocês como vocês devem eliminar essas modinhas sem fim na estética e realmente faturar, ganhar dinheiro e ser feliz aí atuando com procedimentos estéticos. Eu vou provar para vocês que o único tratamento simples e seguro, sem uma nova modinha, você pode faturar aí pelo menos 10 mil reais por mês e se destacar fazendo uma única técnica, usando uma única caneta chamada jato de plasma. Eu atuo no mercado há mais de 13 anos. Essa canetinha aqui revolucionou a minha vida há pelo menos 10 anos e tem revolucionado a vida das minhas alunas. Então você vai aprender, mesmo que seja do absoluto zero, não conheço nada dessa técnica. Saiba que nessa noite você vai sair aí descobrindo todo o potencial que essa técnica pode trazer para vocês. Vocês vão fazer os tratamentos mais buscados e procurados da estética e eu vou ensinar vocês no passo a passo. O meu método é exclusivo, ele já formou mais de 50 mil alunas e eu quero que vocês possam ter sucesso como essas minhas alunas também obtêm e obtiveram sucesso através da minha metodologia. Então, é uma técnica, um procedimento chamado jato de plasma que pode fazer toda a diferença na sua vida profissional. Eu criei um método e esse método ele vem sendo desenvolvido há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu estou revolucionando o mercado, revolucionei a minha vida profissional, a minha forma de atender e eu quero que vocês aprendam como as minhas alunas atuam na estética utilizando essa minha metodologia. Eu faço a aplicação com um único aparelho, são dezenas de tratamentos possíveis, é uma técnica simples e descomplicada, ela é conhecida tanto aqui no Brasil e fora do Brasil, ela é chamada de jato de plasma e essa técnica pode atender procedimentos que vão do fio do cabelo à sola do pé. Imagine você ter uma técnica com uma metodologia de sucesso e com um único aparelho você fazer diversos procedimentos estéticos, como esses da imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Cauterização de verrugas, despigmentação de tatuagens, rejuvenescimento, são inúmeras as possibilidades de utilização e nessa noite eu quero esclarecer tudo a respeito disso para vocês. São 3 passos para vocês darem certo na sua carreira estética de uma vez por todas. Eu vou provar para vocês no passo a passo que com um único tratamento fácil e seguro você vai conseguir se reinventar aí na atuação da estética, ter sucesso, sair das modinhas, se destacar como as minhas alunas estão se destacando e faturar aí pelo menos 10 mil reais por mês. Então bora lá, sempre que vocês estiverem aí
dúvidas, podem ir colocando aqui no chat para mim, que eu tô com a minha equipe comercial e ela vai me ajudar aqui durante essa noite a esclarecer as dúvidas de vocês. Então podem ir perguntando aqui, que a equipe vai se virando aqui e respondendo vocês, ok? Eles trabalham comigo há muito tempo e eles sabem responder as dúvidas de vocês, então pode colocar aqui para mim. Bora lá fazer os 3 passos para você iniciar com sucesso na estética. Primeiro de tudo, o que você vai precisar para você ter sucesso nessa técnica que eu vou ensinar nessa noite? Você vai ter que ter um aparelho. É importante ter o aparelho? Sim, a metodologia ela é baseada na ação desse equipamento. Esse equipamento é um equipamento barato, vou mostrar para vocês que tem possibilidade de você iniciar de uma forma bem barata. Então não se preocupe com o equipamento, mas é importante que você saiba que para você iniciar com essa metodologia, eu vou precisar de um equipamento que fará com que você seja conhecida aí na atuação do jato de plasma. Dica 2. Passo 2, você vai fazer o seu primeiro atendimento estético na prática hoje mesmo. Eu vou mostrar para vocês como você vai chegar até o seu primeiro atendimento. Vou mostrar para vocês um atendimento em passo a passo, como as minhas alunas fazem para chegar nesse primeiro atendimento e como você pode sair mesmo que você esteja começando do zero. Vou mostrar como as minhas alunas iniciaram com a técnica, comprando o equipamento, treinando com o equipamento e depois aplicando a técnica nos clientes delas. E isso tudo vai ser mostrado para vocês essa noite, então não saia daí. O passo 3 e a dica 3. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem garantir melhores resultados de forma segura, rápida e descomplicada, livre de qualquer risco de intercorrência. Dessa forma, seguindo esses 3 passos dessa noite, você vai ter a prova definitiva que um único tratamento ele pode ser fácil, descomplicado, fazer com que você saia do absoluto zero, tenha sucesso na estética e agenda lotada, faturando pelo menos R$10.000 por mês utilizando essa técnica. Então não saiam daí, é importante que vocês fiquem aí até o final para que vocês fiquem sabendo de tudo que eu vou mostrar para vocês nessa noite. Primeiro, lembra do passo 1? Eu preciso que vocês entendam aí que nós temos a utilização de um equipamento. E esse equipamento ele é a base da metodologia. Óbvio que sem o equipamento vocês não vão poder fazer os tratamentos, mas sem a metodologia também fica difícil de você atuar com sucesso. Eu fui uma das pioneiras na atuação do jato de plasma e eu posso garantir para vocês que você consegue sair do absolutamente zero, do absoluto zero e ter sucesso aí na atuação dessa técnica, porque foi o que eu fiz. Quando eu entrei na técnica, não tinha ninguém no Brasil que fazia a técnica, os equipamentos eram todos importados, canetinhas importadas, e mesmo assim eu consegui sair do absoluto zero. E tenho aí resultados de muito sucesso, e um dos maiores sucessos que eu tenho aí é a minha metodologia, porque eu consegui sair do absoluto zero, montei a minha metodologia, aplico aí a metodologia para as minhas alunas e elas replicam na vida delas com muito sucesso. Então esse aparelho, para você fazer os atendimentos, nós temos diversos modelos. Imagine você ter um aparelho aí que custa pelo menos R$80, que é muito barato. Um aparelho importado, ele custa uma média aí de R$80. Lembrando que nós temos vários tipos de aparelhos. Normalmente as alunas iniciam com equipamentos importados, desses mais em conta mesmo, vão aplicando a técnica como eu vou mostrar para vocês aqui, né? Como elas iniciam a carreira delas. Elas aplicam em testes, em frutas, em legumes, depois elas aplicam na mãozinha delas, depois elas aplicam em pessoas próximas, para depois elas aplicarem a técnica em pessoas que vão pagar pelo procedimento. Então é possível sim você treinar e ter aí o seu início de carreira através do uso de um equipamento que custa uma média aí de R$80. Mas vamos lembrar, existe uma faixa de valores diversos aí dos equipamentos e a faixa mínima é de R$80, que são canetinhas importadas, que inclusive eu mesma comecei com uma canetinha importada. Mas eu quero mostrar para vocês que nós temos diversos equipamentos no mercado, tem aparelhos nacionais, né? Na faixa de preço que vai de R$2.800 até R$12.000. Temos aparelhos importados também que vão na faixa aí de R$80 até R$600. Então,
possibilidades de compra não vão te faltar. Inclusive, se você quiser a lista, tá, de equipamentos, aparelhos e produtos utilizados, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, prestem bastante atenção na aula. Depois é só você digitar aqui no comentário, tá? Produtos que a equipe manda a lista para vocês, ok? Ou depois vocês podem até ir lá nas nossas mídias sociais, no direct, e digita produtos no direct, na @belolharcursos, que é o nosso Instagram. Então, você digitando lá, depois a equipe te manda a lista de produtos. A gente tem um catálogo onde você vai observar vários valores de todos os equipamentos, de todos os produtos que a gente utiliza para fazer a técnica. Então, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas quanto a isso. Então, tentem prestar bastante atenção na aula, porque depois a gente envia essas listas para vocês. Pode colocar aqui produtos, pode colocar lá no nosso direct, no Instagram. Eu vou botar um post depois, né, desse super aulão, e você pode ir lá e comentar, colocando lá para você receber a lista de produtos dos nossos catálogos, para vocês terem acesso aos valores. O que é importante vocês saberem? Que a faixa mínima de valores que nós temos de equipamentos vai de 80 até 12 mil reais. Isso vai depender do modelo do equipamento, se ele é nacional, se ele é importado, mas todos os aparelhos vão fazer o mesmo procedimento, tem o mesmo objetivo. Então, não se preocupem, porque opções vocês vão ter muitas para vocês adquirirem aí um equipamento que vai caber aí corretamente no seu bolso. Então, se você tem uma possibilidade de adquirir o equipamento, saiba que você não precisa ficar desesperada nem desesperado, porque o equipamento tem de vários valores e você vai encontrar um que encaixa aí no seu poder aquisitivo, tá bom? Outra coisa que você vai precisar para começar os seus atendimentos na atuação do jato de plasma. Você precisa de um kit profissional. Sabe aqueles produtinhos que a gente utiliza na aplicação de técnicas da estética? Pois é, você vai precisar de um kitzinho para você atender. E eu quero mostrar para vocês que o kitzinho ele é acessível e ele é muito rentável, porque com esse mesmo kitzinho você pode atender do fio do cabelo à sola do pé. Então imagine aí você ter acesso a uma técnica que usa um equipamento, um único kit de atendimentos e consegue atender do fio do cabelo à sola do pé. São dezenas de tratamentos sendo feitos utilizando o mesmo kit de produtos e o mesmo equipamento. Isso faz com que você tenha uma técnica que faz uso de procedimentos aí que vão do fio do cabelo à sola do pé, que tenha aí acesso a produtos dermocosméticos que são universais e que você vai conseguir atender diversos procedimentos estéticos utilizando o mesmo kit. E esse kit você vai encontrar a partir de R$260. Você vai atender até 30 clientes utilizando o mesmo kit. Então imagine você gastar aí R$260 e com esses R$260 você conseguir fazer aí pelo menos 30 atendimentos com apenas um kit. Para todos os tratamentos que você faz, você vai utilizar o mesmo kit. Então é importante que você entenda que a técnica, ela vai fazer uso aí de um equipamento, de um kit, e que ele é rentável e tem alta lucratividade, porque você vai pagar aí um valor irrisório aí para você iniciar. Você não vai ter que investir, né, numa tecnologia caríssima, pelo contrário, com pouco dinheiro você consegue já investir aí nos seus atendimentos e ter um retorno absurdo através da utilização dessa técnica, dessa metodologia. E se você quiser ter acesso ao kit de produtos, valores, marcas que a gente utiliza, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Depois coloca aqui produtos e a equipe manda o link para vocês. Ou pode colocar lá no direct depois que a aula acabar. Você vai lá, digita no direct @belolharcursos no nosso Instagram e coloca lá produtos que a equipe manda para vocês. Eu trago sempre uma média para vocês já irem aí totalizando, né, calculando, que é fácil que vocês iniciem na atuação de vocês, porque você tem acesso a um aparelho que não custa caro, a um kit de produtos universal que também não custa caro, e aí você pode começar mesmo que você não saiba nada, do absoluto zero dessa técnica. E você vai começar aí a atuar na sua carreira
tendo um bom treino. As minhas alunas, elas sempre começam treinando. Eu trouxe esses videozinhos para vocês observarem, eu vou colocar ele aqui para vocês, porque eu quero mostrar para vocês que as alunas conseguem atuar. Tenho alunas que começam sem saber o que essa caneta faz, não sabe nada dela, não sabe da técnica, mas ela consegue atuar na estética através da minha metodologia, que é um método seguro, que você pode replicar aí para suas clientes e ter sucesso no atendimento. Então elas vão começando aí, investindo em canetinhas que custam R$80, num kit de R$260 e vão construindo aí o aprendizado delas. Através dessas canetinhas portáteis, elas vão praticando em frutas, em legumes e vão criando aí uma destreza, um conhecimento da atuação, da técnica para obter melhores resultados. E aí elas vão trabalhando nos treinos, vão trabalhando nelas mesmas também, elas fazem muitos atendimentos nelas mesmas, depois elas chamam a mãe, o pai, a irmã, pessoas próximas a ela e vai fazendo aí o portfólio de antes e depois delas e depois elas ganham confiança e constroem aí a carreira delas do absoluto zero. Então vou pôr aqui um videozinho para vocês observarem, vocês vão observar que tem vários tipos de aparelhos que estão sendo utilizados durante a aplicação aqui, né, dos vídeos. São vídeos de alunas que começam a atuação assim como você pode começar, sem saber nada aí da técnica do jato de plasma, mas conseguem desenvolver e ter sucesso através da minha metodologia. Eu tenho várias alunas, inclusive, que fizeram cursos presenciais e não conseguiram aprender de forma adequada a utilização da técnica. E o meu curso, mesmo sendo online, as que fizeram o curso comigo, conseguem atender, inclusive fora do país. Deve ter aqui, vocês vão observar que sempre entra uma aluninha e fala: eu fiz curso com você, prof. Alunas que são de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, que já fizeram cursos comigo e conseguiram aprender mesmo estando fora do país. Isso significa que a metodologia traz resultado, porque elas conseguem aprender mesmo não estando aqui no país, mesmo sem fazer o curso presencial, porque a metodologia tem um passo a passo que vai fazer com que você perca o medo de atender e faça com que você aprenda uma técnica nova sem medo, tendo segurança e sucesso nela. Ó, vamos lá ver? Reparem que a aluna tá com uma maçãzinha e a caneta que ela tá usando é uma caneta que também não é uma canetinha cara, né? Nós temos essas canetinhas portáteis, variam aí entre R$80, a mais barata tá R$80, de R$80 a R$600 essas canetinhas, e elas são ótimas para vocês começarem a atuar aí nos treinos, saberem o que a técnica faz, fazer aí o distanciamento dos entre pontinhos certinho para não exagerar na cauterização excessiva da pele. E aí é dessa maneira que vocês vão construindo a carreira de vocês, através de treinos e de um passo a passo que traz segurança para vocês. Ó, agora eu tenho uma aluninha que está trabalhando na remoção de verrugas. Então, ela tá trabalhando aqui, ó, na dermatose papulosa nigra, que são várias verruguinhas, e elas vieram de um bom treino. Então, depois que você treina lá na maçã, vai treinar ali, pode até aplicar em você mesma, depois aplica em pessoas próximas a você, aí você aplica em clientes que vão pagar pelos procedimentos. Então, esse vídeo aqui é da aluna Kênia Santos, também é uma aluna que começou assim como você, sem saber nada da técnica do jato de plasma e conseguiu fazer o primeiro atendimento dela de sucesso, está atendendo na técnica até hoje. Repare que a técnica feita adequadamente, ela é segura, não traz problema algum, desde que você atenda com responsabilidade, tendo o embasamento correto. Aqui eu tenho a aplicação da Gilvanda, é uma aluna nossa, ela é da área de podologia e está atuando na técnica do jato de plasma na micose de unha. Então, imagina você ter aí uma técnica que atua do fio do cabelo à sola do pé, inclusive atuando aí na micose de unha, na verruga plantar. Eu tenho alunas minhas que são de áreas como áreas da podologia, né? Que vão atuar aí com jato de plasma em técnicas, em tratamentos específicos. E essa aluna é uma delas.
Aqui eu tenho o vídeo da aluna Geni Costa, que também veio lá do primeiro treino. Depois do primeiro treino, ela atendeu pessoas próximas. Depois de atender pessoas próximas, ela começou a atender profissionalmente e ter muito sucesso na técnica do jato de plasma. Essa aluna está fazendo o rejuvenescimento da área aqui da glabela, que inclusive vou mostrar para vocês nessa noite, em passo a passo. É uma técnica de rejuvenescimento muito buscada e que você pode aprender comigo hoje. Ó, repare a delicadeza do trabalho dela, técnica correta, e ela tá aplicando a técnica no rejuvenescimento. Aqui eu tenho um resultado da Jéssica Cristina. É uma atuação que a gente faz também com a técnica do jato de plasma em lobuloplastia. Sim, dá para fazer o tratamento do alargamento ou do rasgo da orelha através da técnica usando essa canetinha. Então, são muitas possibilidades. Reparem que as alunas conseguem, como você, sair do zero e mesmo assim começar os atendimentos com sucesso e segurança. Aqui eu tenho o resultado da aluna, o resultado de atendimento da aluna Karina Mori. Ela está atuando em despigmentação. Sim, é possível que a técnica atue em despigmentação, clareamento aí para reconstrução de tatuagens, de micropigmentação de sobrancelhas. Então, o jato de plasma ele vai atuar na despigmentação, ou seja, clareamento gradativo para fazer a reconstrução de tatuagens antigas, micropigmentações feitas há muitos anos em que a pessoa quer renovar. É importante que despigmente para depois fazer essa renovação. Ela está usando uma canetinha que custa uma média de R$80. Então, é possível você começar dessa forma, atuando com canetinhas de diversos preços, porque elas fazem o mesmo procedimento. E o que vai fazer com que você tenha sucesso é o seu método, né? Onde você vai aprender no passo a passo, vai aplicando a técnica nos treinos, vai depois aumentando aí o seu atendimento através de pessoas próximas. E aí, depois você vai conseguir replicar com sucesso nos seus clientes pagantes. Então, é uma forma de você iniciar de forma lucrativa, ter sucesso aí de uma vez por todas na estética, sem depender de uma nova modinha do momento, tá bom? Aí, o segundo passo para você, como você pode realizar o seu primeiro atendimento estético de jato de plasma na prática, mesmo que você esteja começando do zero, absoluto zero. Eu vou dar dicas aqui para você nessa parte de como você pode atuar fazendo a técnica e tendo segurança na aplicação. Primeiro, para você ter sucesso com a técnica, vocês repararam que a técnica ela gera um faiscamento, né? Vocês puderam observar aqui que a técnica ela vai gerar um faiscamento na atuação dela. Reparem que sai uma energiazinha aqui. Essa energiazinha saindo da ponta do equipamento, ela vai fazer esses pontinhos, né? Que faz uma cauterização, uma queimadinha controlada. Então, é muito importante que você tenha aí, nesse cronograma de atendimento, uma boa avaliação de pele. Por que eu digo isso? Você precisa saber o histórico de saúde dessa cliente. É importante que você atenda a sua cliente em boas condições de saúde. Ela não pode estar tomando, por exemplo, um antibiótico, cuidando de alguma doença fisiológica e fazer esse tratamento que vai exigir o sistema imunológico dela uma recuperação. Então, sempre que você pense aí em tratamento estético, pense em fazer uma boa avaliação. Vai saber aí qual é o histórico de saúde dessa cliente, como está o estado da pele dela. Então, nós temos algumas contraindicações, sim, para a utilização da técnica. Lembre-se que, apesar dela ser simples e descomplicada, ela faz uso de um equipamento elétrico. Esse equipamento elétrico, ele tem algumas contraindicações. A gente não utiliza em pessoas que têm marca-passo, por exemplo. Não faz essa técnica em pessoas que estão gestantes, à espera de um bebê. Então, não é ideal que se faça essa técnica em gestantes. Então, são algumas das contraindicações que nós temos. Pessoas que têm uma doença grave, como câncer, ou doenças autoimunes, são contraindicadas para fazer a técnica. Por quê? Porque é uma técnica que exige aí do corpo um restabelecimento, uma recuperação
porque ela faz uma lesão, então você precisa que a pele se recupere. E é importante que ela esteja aí com o organismo 100% para receber a técnica. Por isso que avaliar a pele, saber como está a saúde geral dessa cliente que você vai atender, desse cliente que você vai atender, é muito importante. Vai respeitar as contraindicações, né, através da utilização da técnica. E aí você vai preparar a pele. Por que que um bom preparo de pele faz toda a diferença? Porque quando você prepara a pele, você vai aumentar a hidratação dessa pele, vai aumentar a rapidez com que essa pele responde à cicatrização, e com isso você vai ter aí menos riscos de ter intercorrência. Se você atua numa pele que está bem hidratada, né, está saudável, você vai ter uma recuperação mais rápida e livre de intercorrência. Então é muito importante que você faça uma boa limpeza de pele, no caso do tratamento facial. Eu vou fazer tratamento corporal, uma boa esfoliação, higienização, né? Procura fazer aí uma hidratação uns 20 dias antes da técnica, e aí você vai ter sucesso na aplicação dela. Apesar dela ter aí alguns riscos, né, que são consideráveis aí de qualquer área da estética, se você tiver uma boa avaliação, um bom preparo, você já previne qualquer coisa que pode sair do padrão da normalidade. Isso favorece com que os seus procedimentos sejam seguros, a sua cliente confie em você. A partir do momento que você faz uma boa avaliação, um bom preparo, ela vai entender que você sabe exatamente o que você está fazendo, e aí ela vai ter até mais confiança no seu atendimento. Então sempre busque fazer a boa avaliação e um bom preparo de pele também. Essa cliente que eu vou mostrar para vocês em passo a passo é uma cliente antiga, ela já passa por atendimentos aqui. Mesmo em aulas eu não pego qualquer tipo de pessoa para aplicar a técnica, porque eu preciso apresentar resultados, porque as minhas alunas precisam de acompanhamento e porque a técnica precisa de um cuidado especial que não é para qualquer pessoa que está passando na rua puxar aqui e fazer o procedimento. Então eu sempre converso com a cliente, esclareço todos os cuidados que ela precisa ter, inclusive vou mostrar para vocês como fazer esses cuidados em casa. E aí vocês vão ter um procedimento mais seguro, de sucesso. A ficha de anamnese ela é muito importante, inclusive se vocês quiserem a ficha de anamnese, nós temos um aplicativo da Belo Olhar Cursos, que se você quiser, ele tem ali um acesso no celular, onde você salva suas fichas de modo digital. Você vai ter ali o histórico da sua cliente de forma digital, tem termo de consentimento livre esclarecido, que é onde você esclarece os cuidados que a cliente precisa ter em casa, e aí ela faz a assinatura dela de que ela está ciente. Isso te livra juridicamente falando de problemas com falta de cuidado. Tem também termo de consentimento de uso de imagem. Saiba que se você for fazer um antes e depois, você precisa ter aí essa autorização por escrito dessa cliente, né? Então esse contrato ele serve para isso, ela autoriza o uso de imagem, sim ou não. E aí você também tem o termo de contrato dos seus serviços, forma de pagamento, quais foram as normas que você acordou durante o tratamento. Tudo isso você tem acesso fazendo aí essa avaliação, e tudo isso está incluso. E é importante que você saiba que, juridicamente falando, isso vai te livrar de problemas. Então, se você quiser conhecer o nosso aplicativo também, depois você digita aqui ficha, que você vai ter acesso aí, a equipe manda para vocês o link, tá? Então, é muito importante que você tenha isso. Então, faz o preparo de pele, a avaliação, tenha os seus termos e contratos assinados, esclarecidos para sua cliente, que aí você já vai ter uma aplicação de tranquilidade, livre, né, de riscos. Então a cliente precisa saber que ela precisa cuidar da pele, e tudo isso você passa durante a avaliação. Todo o cuidado, todo o procedimento que ela precisa fazer em casa vai ser explicado para ela durante essa avaliação, por isso que ela é importante para o seu atendimento. Depois você vai precisar fazer um bom mapeamento
para que você tenha sucesso aí no seu primeiro atendimento. Eu vou mostrar essa aplicação para vocês, é uma aplicação correta, baseada na necessidade dessa cliente. Ela tinha um desnível de altura das sobrancelhas e foi feito aí um tratamento que equilibra a altura das sobrancelhas dela. Por isso que eu fiz um mapeamento. Vocês vão observar que a sobrancelha mais alta dela, eu fiz um trabalho para trazer um equilíbrio. Então, na sobrancelha que era mais alta, eu trabalhei o jato de plasma, trazendo para baixo a sobrancelha. E na sobrancelha mais baixa, eu levei a sobrancelha dela com uma pontuação, um mapeamento para cima. Então, tudo isso eu vou mostrar para vocês como fazer aí esse mapeamento. É importante que você, principalmente na harmonização facial, né, que esses itens são muito importantes, para fazer tratamento de correção do nariz, tratamento de correção de altura de sobrancelha, tratamento de correção de lábios mais assimétricos. Quando você tem esse tipo de atendimento, você vai precisar fazer um bom mapeamento, porque cada pessoa tem uma necessidade. Eu tenho alunas minhas que cobram numa média de R$ 1.200 para fazer uma aplicação facial. Inclusive, alunas que atuavam com aplicação de estão preferindo aí fazer a harmonização do jato de plasma, estão cobrando alto por essa harmonização, porque ela traz benefícios mais duradouros, né, para essa aplicação. E aí, nesse caso de você fazer a harmonização, principalmente, é importante que você tenha um mapeamento para aplicação e ter aí mais resultados, né, para esse equilíbrio das assimetrias faciais. E eu vou mostrar para vocês como é feito isso em passo a passo nessa mesma cliente que eu tô apresentando aqui, tá bom? Então, fiquem aí que ainda tem um passo a passo. Os tratamentos com jato de plasma. Saiba que é possível que você faça inúmeros procedimentos estéticos através do jato de plasma. A técnica ela é versátil. Você vai fazer com uma caneta, um kit de procedimentos. Você vai fazer todos esses procedimentos que estão demonstrados aqui. São tratamentos faciais, corporais, da estética íntima. É possível que você atue nas técnicas associativas, né? Que você pode associar jato de plasma também. Áreas como a área da podologia, área capilar, todas essas áreas são possíveis que você atenda utilizando a caneta do fio do cabelo à sola do pé. Então, saiba que todos esses procedimentos descritos aqui, você vai conseguir fazer, tá? Você vai ter um sucesso absurdo atuando com a técnica do jato de plasma. Todos esses procedimentos descritos aqui, você vai conseguir fazer mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E lembre-se, é uma técnica que não exige uma nova modinha, você vai fazer com um equipamento, um kit universal, alta lucratividade, dezenas de tratamentos possíveis e muito sucesso aí na atuação da técnica do jato de plasma. O passo 3, tá? Para você ter um atendimento em passo a passo que já vou mostrar para vocês de sucesso. Você vai precisar garantir os melhores resultados. E para você ter aí esses resultados de forma rápida e segura, eu vou mostrar para vocês como vocês podem ter aí um pós-imediato legal, que vai atender as necessidades daquela pele machucada, como a cliente pode fazer o cuidado na casa dela e como você pode pedir o retorno e o que fazer no retorno dessa cliente. Como a técnica ela faz uma lesão na pele e essa lesão é superficial, você vai perceber que o resultado ele pode ser obtido de 7 a 10 dias após a primeira sessão. É impressionante. Realmente ele traz uma mudança absurda na pele. Por que eu digo isso? Eu sou uma pessoa que prova que a técnica dá resultado. Eu sou uma pessoa apaixonada pela técnica. Eu aplico em mim pelo menos uma vez no ano, tá? Para manter a minha juventude. É uma coisa legal, porque você vai conseguir ter clientes recorrentes aí, porque o envelhecimento da pele, ele é contínuo e a pessoa vem fazendo as manutenções dela com você, faz o tratamento e depois, anualmente, essa cliente vai recorrer a você para fazer o tratamento. Eu amo muito a técnica, vocês vão observar, eu tenho 41 anos
e eu mantenho a minha pele em dia. Quando eu vejo que o meu nasogeniano está começando a cair, eu já venho e já aplico um jato de plasma para dar aquela esticada na pele. A área de pálpebra também não deixo cair. Quando eu percebo que ela já está ficando flacidinha, eu já venho, já aplico o jato de plasma. Então, eu sei exatamente o que a técnica faz, porque eu sou adepta da prática dela, amo ela e sou apaixonada por ela. E eu sei que é uma técnica que traz cicatrização rápida, que ela traz uma recuperação muito mais rápida do que tratamentos mais invasivos, que a pessoa precisa fazer corte, pontos. Então é uma técnica que é extremamente vendável, né? Que você consegue oferecer e vender com facilidade, porque o pós da técnica, ele tem uma recuperação mais rápida e o resultado apresentado, ele também é um resultado que a cliente consegue perceber de forma mais rápida. E isso faz com que a técnica fique muito popular e a sua cliente fique bem interessada, né, no procedimento. Então você vai observar outras vantagens atuando com a técnica. Ela tem um efeito anti-inflamatório, facilita a cicatrização ocorre em até 10 dias, o clareamento de manchas e outras condições já tem uma possibilidade visível de você mostrar para sua cliente a obtenção desse resultado. Tem um aumento na capacidade da hidratação da pele, tonifica a pele. Então, não é só onde você atuou com jato de plasma. Tipo, eu atuei só aqui na linha do naso, vou ter uma melhora na minha face toda, no processo de hidratação dessa pele. Então, eu vou perceber imediatamente a melhora. Isso favorece com que você tenha uma técnica que seja procurada e seja popular. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um pós imediato seguro, um home care fácil de você explicar para cliente e mostrar como você faz o retorno dessa cliente. Eu quero que vocês tenham os melhores resultados. Então, eu trouxe para vocês aqui observarem que a estética, ela, apesar dela viver aí nessa roda, né, de hamster, circulando sem fim das modinhas, você pode sair dessa rodinha sem ficar girando, sem um propósito, sem um objetivo e ter sucesso saindo dessas modinhas, porque aí você vai poder ter sucesso numa técnica, ser especialista, apresentar resultados, se firmar no mercado da estética e ter aí uma lucratividade alta utilizando a técnica do jato de plasma. Como eu falei para vocês, vocês vão conseguir faturar aí pelo menos 10 mil reais por mês. Imagine que uma aplicação, ela custa uma média aí de 500 reais, uma aplicação facial. Imagine você fazer 20 procedimentos no mês. Eu tô falando 20, se você trabalhar aí 20 dias no mês e fazer um procedimento por dia, você vai ter aí um rendimento, um faturamento, uma lucratividade de pelo menos 10 mil reais por mês. Então saiba que a técnica é extremamente rentável. E se você é uma profissional da área como eu, né, quando comecei com a técnica já apresentava outros procedimentos, você vai faturar muito mais de 10 mil, porque aí vai associar as técnicas que você já faz. Eu tenho muitas alunas que começaram a atender a técnica do jato de plasma e hoje, que elas já eram da estética, e hoje elas têm o faturamento dela de pelo menos 80% voltado ao atendimento do jato de plasma. Então, você consegue sim atender os principais procedimentos mais buscados aí e ter sucesso aí, tendo o seu faturamento sendo levado através dessa técnica que usa essa caneta, faz um procedimento, mas muitas possibilidades de utilização. Então, você pode se tornar uma autoridade na atuação, vai ter aí como se destacar da sua concorrência. Em 6 meses aí, se você começar com uma canetinha de 80 reais, em 6 meses você vai ter aí um equipamento de alta tecnologia que custa 3 mil, 5 mil reais facilmente, porque as minhas alunas começam com essas canetinhas de 80 reais e rapidamente elas conseguem evoluir e comprar equipamentos que têm maior tecnologia, porque o embasamento é o mesmo. O que você aprende com uma canetinha de 80 reais, você vai fazer com uma canetinha de 5 mil, de 10 mil. Então saiba que o embasamento é o mesmo. Você vai ter clientes frequentemente aí no seu estabelecimento. Eu tenho clientes, eu atendo pouco hoje porque eu tenho as minhas aulas, né, como função principal, mas eu tenho clientes mais antigas e elas vêm anualmente para trabalhar e tratar aí o envelhecimento, o gerenciamento desse envelhecimento anualmente.
Então, você vai ter clientes recorrentes. Então, mesmo que você não seja médica, nem dentista harmonizadora, você vai conseguir ter um faturamento legal, como se fosse uma médica ou uma dentista que faz a harmonização, atuando com a técnica do jato de plasma, que faz a harmonização não invasiva e te traz aí incrível benefício através da atuação dela. Aqui eu trouxe para vocês o jato de plasma cicatrizado, tá? Trabalhamos aqui na área de pálpebra, eu trabalhei aqui na área de pálpebra, vocês vão observar que é uma cliente jovem, ela tem 42 anos, mas ela já tem uma leve pitose aqui na área palpebral, então foi trabalhada essa pitose, foi trabalhada a simetria da sobrancelha dela, porque nós temos assimetrias faciais, uma sobrancelha dela tem um ângulo mais alto que a outra, então foi trabalhado e acertado isso e eu vou mostrar em passo a passo para vocês. Aqui na linha nasogeniana também foi trabalhada. E trabalhei também a área da glabela, que é aquela ruga mais profundinha, que tem muita procura para solucionar essa ruga. Então saiba aqui, ó, que depois de 4 dias exatos foi tirada essa foto. Vocês vão observar a melhora na pálpebra. Olha o levantamento dessa pálpebra. Aquela pitose já não tem mais da mesma forma. A linha do nasogeniano está menos profunda. E a linha aqui da glabela também melhorou bastante. Eu vou mostrar para vocês mais na sequência aqui como ficou esse resultado na íntegra. Vocês vão garantir os melhores resultados de forma segura. Eu quero que vocês saibam que quando você aprende algo novo, você vai passar por desafios. As minhas alunas passam por desafios. E o desafio é você pegar algo que você não conhece, do absoluto zero, e vai botar em prática, como elas colocaram. E aí você treina em frutas, depois você treina em você mesma, em pessoas mais próximas, e depois você vai ficar apta para você atender ao público pagante. Então, você mesmo tendo desafios, você vai ter oportunidades gigantescas, porque essa técnica, ela tem baixo investimento, alto faturamento, alta popularidade e você vai se destacar aí com uma grande autoridade especializada aí na atuação de harmonização não invasiva, que está crescendo muito a busca por procedimentos não invasivos, então a oportunidade é tremenda. As pessoas não estão querendo mais fazer cirurgias em que elas levam meses para se recuperar, elas querem mudar, né, os traços faciais, mas você tem que passar por cirurgias, cortes ou pontos. Então você vai trabalhar com uma técnica que está muito em alta, porque hoje, né, as pessoas estão buscando cada vez mais procedimentos em que elas não se submetam a uma anestesia geral, né, que tem um risco maior para a vida delas. Elas estão buscando as técnicas não invasivas e essa técnica pode fazer com que você fature aí pelo menos 10 mil reais por mês. Eu falei para vocês que uma aluna minha, né, uma aluna minha aí que trabalha com harmonização não invasiva, tá cobrando numa média harmonização facial full face de R$ 1.200. Então dá sim para você faturar aí 10 mil ou mais atuando com essa técnica e ter um diferencial nessa harmonização sem agulhas, sem cortes, sem recuperação longa, e a cliente vai observar os resultados rapidamente. Aqui eu trago o resultado dessa cliente que eu vou mostrar para vocês no passo a passo. Ó, a linha do naso melhorou, a altura da simetria das sobrancelhas dela melhorou demais. Podem observar que a sobrancelha deu uma boa alinhada. A linha da glabela também melhorou bastante, quase não se vê mais ela. E a pálpebra, que estava com uma leve pitose, já está bem estiradinha. O lifting foi realizado e com esse procedimento cicatrizado já é possível observar essas melhoras. Aqui eu tenho um segundo caso também de atendimento de pitose, de pálpebra flácida, caidinha. Vocês vão observar que eu fiz a aplicação aqui, fiz na glabela, fiz na linha do naso. Reparem a melhora dessa pele. Subiu aqui a pálpebra dela, fez um up, a melhora da profundidade aqui da linha nasogeniana, do bigode chinês, e você pode apresentar esse mesmo resultado. Então, se você tiver um pós imediato bom, né, bem embasado, um home care, que é o cuidado em casa bom, e você fazer o retorno, saiba que você vai ter resultados excelentes. Então, as oportunidades podem aparecer para você a partir dessa noite, desde que você permita aprender algo novo, se desafiar, as oportunidades vão chegar.
Aqui você vai avaliar a necessidade e a queixa de cada cliente, né? E estar ciente de cada cliente ter a sua aplicação. Então, cada cliente tem uma necessidade. Essa, por exemplo, eu trabalhei a pitose dela, essa caída da pálpebra superior dela. Nessa outra cliente, eu trabalhei, além da pálpebra, eu trabalhei o equilíbrio da simetria de sobrancelhas. Então, saiba que cada pessoa vai ter uma necessidade e você, como profissional, vai atender as necessidades individuais dessa cliente. Então, estudar, saber como mapear um rostinho ali é o que eu ensino para as minhas alunas, é o que elas aprendem. Então, se você passar dessa noite, você vai ver que você vai ter aí os passos para um primeiro atendimento, mas se você quiser aprender muito mais, saiba que é possível, que talvez eu não consiga passar para você nessa noite, mas que você pode adquirir o meu curso mais completo da atuação de jato de plasma e que inclusive hoje ele vai estar com uma promoção incrível e você vai poder acessar ao final dessa aula. Então fique aí até o final porque tem muita coisa boa para acontecer nessa noite. Então você vai ver o passo a passo de como as minhas alunas vão atuar aí fazendo o rejuvenescimento individualizado, tá? De cada pessoa. Nessa cliente específica, eu vou mostrar para vocês um mapeamento específico, diferenciado, porque nós trabalhamos a simetria de sobrancelhas, a pitose da área palpebral, a linha do naso e trabalhamos aqui a área de glabela. Isso tudo eu ensino para as minhas alunas também em curso, que tem várias aulas, vários módulos, materiais de apoio didático, onde elas aprendem também como chegar no primeiro atendimento, como é o que vocês vão aprender nessa noite, e como sair do primeiro atendimento e atender muito mais. Técnicas diversas ali, utilizando o mesmo equipamento, a mesma ferramenta e ter sucesso na estética. Quero mostrar para vocês sobre a aula prática. Eu vou mostrar uma blefaroplastia para vocês utilizando jato de plasma, onde não tem corte, não tem pontos. É uma técnica extremamente popular que você pode, inclusive, atender com um kit de procedimentos universal, tá? E ter sucesso aí nessa técnica. Para que você tenha uma boa aula prática, eu vou te mostrar o que você vai precisar fazer para chegar nessa aplicação. Lembra que eu comentei com vocês no segundo passo que é importante avaliar a pele e a necessidade dessa pele? Pois é, imagine que essa cliente já passou comigo, eu já fiz o preparo de pele dela, porque realmente fiz a limpeza de pele, a hidratação da pele 20 dias antes, para eu fazer a aplicação da técnica. Sei do histórico de saúde dela, fiz a avaliação, ela já assinou todos os termos possíveis e necessários para eu ter uma aplicação juridicamente falando segura. E aí chegou o dia do atendimento. Como que eu vou me portar nesse primeiro atendimento? Eu vou ter aí todas as normas de biosseguranças, né, relacionadas ao atendimento, uso de luva, de touca, de local limpo, né, feito asepsia para receber essa cliente. A pele dela já está devidamente preparada, a ficha de anamnese dela já está preenchida, os contratos de consentimentos, contratos de serviço e tudo vai estar assinado e preparado para eu fazer o atendimento dela. Eu vou higienizar a pele localmente, só higienizar o local. Vou preparar essa pele utilizando o anestésico. Lembra que eu falei para vocês que a técnica ela faz uma cauterização local, e essa cauterização local ela gera uma lesãozinha na pele e ela pode ser desconfortável. Então, para minimizar essa sensação de desconforto, eu limpo a pele e aplico o anestésico. O anestésico vai agir de 30 a 40 minutos no local. Vou deixar lá. Depois que eu apliquei no local, eu tiro o anestésico e vou aplicar nas áreas ponto a ponto, aplicando da forma como eu ensinei vocês lá, que as minhas alunas começam nos treinos práticos para saber o distanciamento dos pontos, o nível de agressão adequado, porque cada aparelho tem um nível de potência, então precisa fazer treinos. Aí elas vão treinar em pessoas próximas e depois elas vão aplicar o primeiro atendimento, como vocês vão ver aqui. Vou aplicar a técnica de forma segura. Depois que eu apliquei a técnica de forma segura, eu vou finalizar com produtos de kits universais como estes daqui, tá? São kits que a gente utiliza de forma universal em todos os procedimentos que nós fazemos. Posso aplicar, ele é livre de corante, livre de produtos químicos que vão irritar a pele machucada. Então, tem que ter a indicação apropriada para o uso pós-jato de plasma. Vou aplicar, vou
fazer ali a aplicação final dos ativos. Vou aplicar um LEDzinho que é opcional para trabalhar o equilíbrio de cicatrização da pele e depois eu vou passar os cuidados para a cliente e dispensar ela para casa dela. Depois de mais ou menos 10 a 12 dias, essa cliente vai retornar para o meu atendimento para observar a cicatrização, se ela está fazendo o cuidado certinho, para fazer uma boa hidratação de cabine. E aí, essa cicatrização se manter aí em curso até 40 dias. Se for necessário aplicar nova sessão, vou fazer depois de 40 dias. Lembrando que para você ter sucesso na sua aplicação de jato de plasma, é importante que você acompanhe a cliente. No primeiro dia ela vai inchar, no segundo dia vai ficar inchadinha, no terceiro dia esse inchaço vai diminuir, né? A partir do quarto dia as crostas começam a cair e aí eu acrescento um cuidadinho a mais nos cuidados que eu já faço ali durante o processo cicatricial e eu vou mostrar para vocês como fazer esse cuidado depois da nossa prática. Então não saia daí, vou mostrar para vocês agora, tá? Qual é o procedimento, como ele é feito e depois que ele é feito, como ele é cuidado, para você ter acesso aí a uma técnica livre de intercorrência no seu primeiro atendimento. Reparem que eu coloquei a imagem aqui dos produtos que eu utilizei, né? Eu utilizei a produtinho aqui da Ravi, que são produtinhos apropriados para técnica pós-jato de plasma. Então a técnica é feita, eu aplico para hidratar a pele e suavizar os efeitos colaterais do pós-técnica. O anestésico utilizado foi o TKTX, que é um anestésico de venda livre, que eu uso topicamente, deixo ele agir 30 a 40 minutos, para depois eu fazer a técnica. Se vocês quiserem ter acesso a esse kit de materiais aqui, saber quais as marcas são usadas, quais os valores que são praticados no mercado, é só você digitar, tá? Produtos, ou aqui nos comentários, depois que a live acabar, ou vai lá no @BelaOlharCursos, lá no Instagram, e digita no post que eu vou pedir para a equipe colocar lá. Digita produtos, que aí ele manda no direct para vocês a lista de produtos, tá bom? Mas espera a aula acabar para vocês irem com tranquilidade lá e não perder os assuntos aqui, tá bom? E aproveita e já curte a live, tá? Já vai curtindo aqui pra gente ter aí uma repercussão grande para vocês ajudarem aí o nosso engajamento. Ó, eu vou me tirar aqui da tela para vocês observarem, pra gente começar a nossa prática. Observem que vocês vão ouvir a minha voz, tá? E vamos lá. Para aplicação. Ó, eu vou aplicar a pomada TKTX. Lembra que eu falei para vocês do mapeamento? Eu mapeei lá. A sobrancelha que é mais alta, eu vou abaixar ela. Então, tô trazendo o tratamento da pálpebra ao mesmo tempo que eu equilibro a altura da sobrancelha. A sobrancelha que é mais baixa, eu vou subir ela. Vou trabalhar a pálpebra subindo a área da sobrancelha mais baixa. Depois que eu fiz a aplicação do anestésico, eu vou tirar o anestésico do local. Algodão e água ou cotonete para remover o excesso do anestésico. Reparem que eu tirei todo o excesso do anestésico. Eu mantive o mapeamento para eu saber exatamente a direção que eu vou seguir durante a aplicação. Reparem ali que eu já apliquei na glabela. Eu fiz a aplicação rente ali a ruga da glabela, por fora dela, para ter um estiramento ali da profundidade da ruga. Eu vou, com uma gazezinha, esticar a pele da pálpebra dela e vou fazendo o mapeamento em pontos. É importante que esses pontos não sejam colados um no outro, que eu tenho direcionamento. Lembra que essa sobrancelha dela é mais baixa? Então, eu vou subir esse triangulamento para fazer com que essa sobrancelha fique mais alta, trazendo equilíbrio, já que ela é mais baixa que a outra sobrancelha. Então, eu vou subindo, aplicando a técnica. Além de trabalhar a flacidez de pálpebra, eu vou trabalhar o aumento da altura do ângulo da sobrancelha. Apliquei nela toda, observe. Agora eu vou limpar
com água delicadamente. Repare que eu não posso esfregar. Eu tô passando bastante água aí para tirar a marcação. Essa marcação é só uma orientação. E finalizo aqui a aplicação desse lado. Repare que apesar de estar machucada, a pele ficou com os pontinhos bem delicados. Eu não posso ficar unindo um ponto no outro, aumentando a lesão feita. Então essa lesão aqui, ela está bem controlada. Eu trabalhei a flacidez de pálpebra e também o equilíbrio da altura das sobrancelhas. Vou aplicar a vitamina C da Ravi, que eu mostrei para vocês ali no início. Então uso a vitamina C. Vou espalhar com cotonete delicadamente. Vou aplicar o ácido hialurônico e a niacinamida, que é um produto apropriado para aplicação pós-técnica de jato de plasma e microagulhamento. Vou espalhar o sérum. Ele é um sérum denso, mas ele é fluido, né? Absorve rapidamente na pele. E finalizo este lado da sobrancelha mais baixa. Agora eu vou começar a fazer a aplicação na sobrancelha mais alta. Lembra que além da pálpebra eu vou trabalhar o equilíbrio dessa sobrancelha? Eu venho limpo a área que eu tô atuando. Vou fazer um mapeamento que vai descer a sobrancelha para a parte inferior, para baixo. Aí eu diminuo o angulamento dela, que é muito alto, para a parte inferior. E vou fazer a aplicação em ponteio da mesma forma que eu fiz na outra. Só que eu vou ter um objetivo individualizado. Eu vou trabalhar o alinhamento dessa sobrancelha mais alta, trazendo ela para a parte inferior. Ó, vou fazendo a aplicação da técnica. Vou aplicar na pálpebra toda. Vou fazendo ponteios, separadinho um do outro, para não colar a lesão. E finalizo a aplicação. Repare que eu tô trabalhando o ângulo da parte inferior, trazendo essa sobrancelha mais alta para a parte inferior. Estou trabalhando a pálpebra flácida e também o alinhamento de sobrancelhas. Eu acabei de aplicar, vou fazer a higienização do local. Ó, algodão e água de forma delicada, sem esfregar o local. Com delicadeza, ó. Eu vou tirar essa marcação. Essa marcação é feita com caneta giz aquosa, ela é atóxica, não tem risco de trazer alergia para a pele, ela é base de água, tanto que ela sai com água, então ela pode ser utilizada, tá? Pode ser adquirida em qualquer loja de papelaria, esse tipo de caneta. Vou limpar o local, ó. Tira a marcação, porque ela é feita só para orientação minha. Tiro toda a marcação do local. Repare que automaticamente a sobrancelha que era mais alta, ela já deu um lifting para a parte inferior, então já abaixou. E a sobrancelha que era mais baixa já fez o lifting da parte superior, já subiu. Vou finalizar com os ativos também nessa área. Vitamina C da Ravi, ácido hialurônico e niacinamida da Ravi também. Vou aplicar no local, distribuir delicadamente com o cotonete. E agora eu vou aplicar o LED. Eu estou utilizando 9 joules. Para aplicação anti-inflamatória, você utiliza de 6 a 9 joules. Cada equipamento tem a sua aplicabilidade. Então, esse LED é da Ponce Vitality e eu estou utilizando 9 joules. Se você tiver uma outra marca de equipamento, você vai encontrar 9 joules aí a partir do seu parâmetro. Eu vou aplicar aqui pelo tempo determinado, tá? Vou aplicar uma média aqui de 3 minutinhos. Por que o LED é utilizado? Para favorecer o equilíbrio na cicatrização. Para não inchar demais, não deixar muito prejudicado aqui o pós imediato dela. Reparem que apesar de estar machucado, tá bem tranquilo, controlado aqui o pós imediato dela.
Eu vou mostrar para vocês que se você fizer a técnica correta, utilizar os kits corretos de produtinhos que não causam alergia, que podem ser utilizados na técnica, né, pós-imediata, você vai ter uma cicatrização segura. Reparem que apesar da pele estar bem machucada, ela está bem controlada, porque a técnica bem aplicada, ela não gera risco de intercorrência. Ó, vou passar para vocês aqui. Como que você pode ter aí sucesso nos seus resultados livres de intercorrência? Agora que vocês viram a aplicação, que é feita na aplicação para equilibrar a inflamação, o uso de ativos que vão hidratar a pele de forma imediata, livre de corantes, livre de produtos químicos, vai hidratar o local, vai fazer aí a aplicação do LED de forma opcional. Se você não tem o LED, você finaliza só com os ativos. Tem muitas alunas minhas que não tem LED e começa sem o LED. Rapidamente elas conseguem comprar o LED. Ah, eu não tenho LED, que eu posso utilizar? Pode utilizar alta frequência, por exemplo. Quem trabalha com limpeza de pele faz uso do alta frequência e ele pode ser utilizado no pós-imediato no lugar do LED. Fiz ali a aplicação dos ativos e aí eu vou dispensar a cliente para casa. É importante que você oriente bem a sua cliente em casa sobre os cuidados, para que você não tenha riscos de uma intercorrência por falta de cuidado com a pele. Então, vai evitar remover as crostas do local. Então, vocês repararam que fica bem marcado aqui a pele da cliente. Essas crostinhas, elas não podem ser arrancadas. Então, evita remover a crosta. Durante 3 dias, ela troca fronhas e toalhas, né, que ela vai utilizar. Ela vai usar fronha e toalha, só ela faça uso e troca todos os dias. A higienização de rotina dela, higienizar com espuminha de limpeza, com sabonete líquido, pode ser feito? Sim, ela vai aplicar o sabonete, com delicadeza ela vai limpar a área. Sempre bom limpar a área, sem esfregar, sem violência, para não arrancar as crostas. Depois que ela fez aí a higienização durante o dia, vai aplicar produtos fluidos. Sabe esse produtinho que foi utilizado aí na aplicação? Então, produtos fluidos são assim, ó. São a base de ácido hialurônico, vitamina C, que ela aplica sobre a crosta e a pele, ó, rapidamente absorve sem ter que esfregar. Então, é isso que ela vai fazer a utilização. Produtos que vão ter o mesmo objetivo que você teve ali no pós-imediato, que hidratem a pele. Daí, ela vai fazer a utilização do filtro solar já a partir de 24 horas, para evitar a hiperpigmentação pós-inflamatória. Vai poder fazer uma compressinha gelada até 2 horas depois da aplicação. Pode sim, até no dia seguinte, fazer compressinha gelada. Ajuda bastante a minimizar o inchaço, que é normal durante esse processo de 3, 4 dias. Pode fazer uso de uma pomadinha que diminui a sensibilidade da pele. A pomada Cicaplast, ela é utilizada a partir do 4º dia. Antes desses 4 dias, ela vai utilizar o quê? Produtos fluidos para hidratar e filtro solar. Depois, a partir do 4º dia, as crostas praticamente já começam a cair todas as áreas. Aí ela pode utilizar uma pomadinha para tirar a sensibilidade e eliminar a coceira que fica depois que a crosta cai. A pomada Cicaplast pode ser utilizada até o 10º dia. Então, você não tira nenhum cuidado. Você vai continuar hidratando a pele, higienizando a pele, hidratando a pele, passando o filtro solar. Você só vai acrescentar a Cicaplast. Então, a rotina de cuidados é higienização, hidratação, Cicaplast e filtro solar. Depois de 10 dias, mais ou menos, ela vai retornar para você reavaliar a pele dela. Vai tirar as fotos, vai fazer uma boa hidratação de cabine, né? Utilizando aí a técnica, por exemplo, de contato, da técnica do jato de plasma e gel para hidratar a pele. E aí você vai fazer as fotos e observar como está saindo essa cicatrização. Daí, a partir de 12 dias, você acrescenta um produtinho à noite. E ela vai utilizar um produtinho noturno, que tem algum ativo clareador para evitar hipercromias pós-inflamatórias, tá? E esse cuidado dela vai durar durante todo o tratamento. Mais ou menos 40 dias e a pele está totalmente, absolutamente cicatrizada. Então, aqui tem os produtinhos que você pode indicar para sua cliente.
Você vai indicar um produto hidratante, que é aqui, ó, sérum de ácido hialurônico, o filtro solar que é sagrado, ela utilizar FPS 30 ou 50. Isso ela vai utilizar 24 horas depois. Passou 3 dias, entrou no quarto dia, ela vai utilizar a hidratação da pele, o uso da Cicaplast e depois ela vai fazer o uso do filtro solar por último. Então, a partir do quarto dia, ela vai acrescentar a hidratação dela, o uso da Cicaplast, quando a crosta já tiver caído. Depois de 12 dias que ela já retornou, você já observou como tá a pele dela cicatrizadinha visualmente, você entra com um blend de ácido clareador. Esse daqui, ó, tem ácido mandélico, é da Hidrabene, facilmente você encontra em qualquer drogaria do Brasil. Se for fora do Brasil, você vai encontrar uma linha que seja substituta, tá? Então tem muitas linhas que a gente utiliza em Portugal, né, nos Estados Unidos, que são de farmácia e que podem substituir facilmente. E aí os cuidados de skincare. Então esse é o cuidado que ela vai ter. Ela vai hidratar, vai proteger, depois vai dessensibilizar utilizando a Cicaplast a partir do quarto dia e depois de 12 dias ela utiliza mais um produtinho à noite. Durante todo o tratamento, você vai fazer com que a sua cliente faça uso desses produtinhos. E se for necessário, depois de 40 dias e quiser aplicar uma nova sessão, pode ser aplicada. Agora que você já sabe como é um pós-imediato, o que ela deve fazer para fazer o cuidado em casa, eu vou te contar o que ninguém te conta sobre a cicatrização. Ela é tranquila? É tranquila. Embora ela possa assustar, porque fica marcado, fica inchado, fica eritemado, é importante que você entenda o processo cicatricial. Toda pele machucada, ela tem um processo que vai findar. No caso do jato de plasma, esse processo vai começar a findar, a normalizar a partir do quarto dia. Então, você vai ter uma pele que tá aí acometida com linhas, rugas, flacidez. Aí você vai fazer o procedimento. Em 4 dias, facilmente você vai ter esse resultado aqui se você fizer tudo que eu te falei anteriormente. A técnica é extremamente segura, né? E se você tiver uma técnica segura durante a aplicação, uma cliente calma e tranquila, você vai ter sucesso aí no seu pós-jato de plasma. Eu sempre digo que é importante você fazer portfólio. Quando você começa lá no primeiro passo, que você vai construir a sua carreira, você vai aplicando a técnica em frutas, depois você se auto-aplica, depois você aplica em pessoas próximas da sua família, para depois você abrir para cliente pagante. O que você vai fazer? Você vai juntar provas para suas clientes observarem que o seu atendimento é seguro. Então, você atende você mesma, você se filma, você filma o seu processo de cicatrização, filma os seus cuidados, porque aí você faz um documento. E quando a cliente passa pelo procedimento, você manda no WhatsApp dela, né? Todo esse documento que você fez durante a sua construção, né, de aplicação da técnica, né, a sua construção de carreira. E aí você vai mantendo a sua cliente segura e tranquila. Esse aí é um princípio básico que eu falo para as minhas alunas. Faça a autoaplicação, filme a sua aplicação, filme seus cuidados, faça todo o processo de fotos do primeiro dia até o último dia de cicatrização, porque você vai montar um dossiê. E quando a sua cliente vier para avaliação, por exemplo, você vai mostrar para ela todo o processo. Uma cliente que consegue entender o processo que ela vai se submeter, ela é uma cliente tranquila, que não vai te dar problema depois, porque ela vai entender exatamente qual é o processo que ela vai ter que esperar com paciência para que ela tenha um resultado seguro e livre de intercorrências. Ó, eu trouxe para vocês perderem o medo do pós-jato de plasma, uma evolução. Essa mesma cliente que foi atendida, eu trouxe a evolução delas, então observe bem, tá? Vai passar a quantidade de dias aqui em cima, para que você saiba que qualquer aplicação, mesmo do absoluto zero, ela é segura. E para ela ser segura, só depende de você. Ó, pós-imediato. Dia seguinte, inchaço. 24 horas depois, inchaço. 72 horas depois, diminui inchaço. 4 dias depois, as crostas caindo, praticamente zerando. E agora, o antes e o depois. Então, esse antes e depois ocorreu depois de 4 dias, gente.
A crosta caiu, eu já percebo a melhora da pele. É seguro? É seguro, desde que você, profissional, tenha aí a segurança para fazer a aplicação. E aqui eu tenho aqui resultados para que vocês faturem alto com tratamentos bem-sucedidos. Repare as linhas aqui da testa, da glabela, olha como melhorou. Olha aqui a caída da pálpebra dela, olha como subiu. Essa é a cliente que foi apresentada para vocês observarem a melhora. Olha o excesso de dobra aqui e olha a quantidade como melhorou aqui. A dobra tá bem maior em cima, embaixo ela tá ótima, bem estiradinha. Ó, a altura de sobrancelha bem mais alta do que a parte de baixo. Então já teve uma boa melhora aí no equilíbrio de sobrancelhas. Aqui eu também tenho uma aplicação na área inferior dos olhos, bolsas, flacidez de bolsa. Olha como melhorou, como renovou essa pele. Saiba que é possível que você tenha esses mesmos resultados. E eu trouxe você até aqui no primeiro atendimento. Se você quiser avançar mais e ter aí sucesso absoluto em todas as possibilidades de utilização do jato de plasma, eu te convido hoje a participar da minha maior formação, a formação mais completa que eu tenho na atuação do jato de plasma, que é a Academia do Jato de Plasma. São inúmeros procedimentos estéticos que você pode fazer, facial, capilar, corporal, íntimo, áreas específicas, né? Como a área da podologia, você vai ter acesso aí a mais de 700 aulas, uma comunidade de estudo de casos, onde as minhas alunas participam diretamente comigo e você vai ter um sucesso absurdo. Óbvio que o que eu trouxe com vocês até aqui foi um primeiro atendimento. Temos muito mais atendimentos para fazer na técnica do jato de plasma, que seria impossível de eu mostrar para vocês nessa noite. Então eu já mostrei um caminho para vocês que é viável, que é lucrativo e que é possível. Mais importante, é possível, só depende de você. Saiba que é possível que você caminhe, né, dê passos ainda mais largos na atuação do sucesso e lucratividade na estética, abandonando de uma vez por todas as modinhas. Eu tenho um curso de formação, ele é muito completo. Se você fosse pagar um valor normal por ele, você pagaria aí pelo menos R$ 997. Nessa noite eu trago uma promoção exclusiva, onde você vai ter acesso a mais de R$ 5.000 em bônus, método de treino seguro para vocês virem lá daquele atendimento de primeiro passo que eu mostrei para vocês de uma forma mais completa, onde eu mostro a aplicação de todos os aparelhos, como aplicar eles e como ter sucesso na aplicação, nos treinos, como preparar uma pele e ter sucesso, que foi o segundo passo ali, avaliação e preparo de pele, como você pode precificar os seus serviços, como você pode ganhar aí, como as minhas alunas ganham, R$ 1.200 numa aplicação full face, né? Como você pode chegar nesse valor. Você vai ter aí acesso à divulgação com pacote de artes voltados ao atendimento de especialização da técnica do jato de plasma. Vai ter formas de você não ter medo de atuar prevenindo intercorrências. Vai ter uma cosmetologia avançada, sabendo exatamente o que um kit de produtos pode te proporcionar e como eu posso encontrar os melhores produtos para os meus atendimentos. Lista de produtos onde você vai ter acesso à função de mais de 150 ativos. Como eu posso incluir esses ativos, fazer a escolha através das marcas profissionais e ter mais resultado através das minhas escolhas. Plasma de ozônio é uma forma de você utilizar a técnica de plasma frio, que só eu ensino aqui no Brasil, e você pode ter acesso a essa técnica. Limpeza de pele, como preparar bem uma pele 20 dias antes, fazendo uma limpeza de pele diferenciada que não tem dor e ela é rápida. Como eu posso associar outras técnicas como microagulhamento, peelings avançados no tratamento de possíveis intercorrências. Você vai ter uma satisfação aí de pelo menos 7 dias aí. Eu tenho certeza que se em 7 dias você não achar que você é capaz de atuar com a técnica, você vai ter aí seu dinheiro de volta. Então saiba que é possível que você em 7 dias se perceba capaz de avançar cada vez mais na estética lucrativa de uma vez por todas, livre das modinhas. E eu garanto isso. Nessa super oferta você vai ter acesso à Academia do Jato de Plasma, que tá numa média aí de valor promocional de R$ 997.
né, que é o valor do curso, mais os 5 mil reais de bônus que você vai ter acesso de forma gratuita, porque se você fosse pagar por tudo isso, você ia pagar uma média de 6 mil reais num curso de formação tão completo quanto este. Mas hoje você vai pagar apenas 397 reais. Ainda teremos 50 primeiras inscritas para os bônus extras. Então, além de tudo isso que eu passei para vocês, quem se inscrever no curso da Academia do Jato de Plasma entre as 50 primeiras inscritas terão bônus extras. Então, você vai ter acesso a essa super formação por apenas 12 vezes de R$ 41,06. Imagine aí, gente, você vai ter acesso a um curso que você vai pagar um valor mensal aí que custa menos que uma pizza. E você vai ter acesso aí a um curso de formação completo que vai te render e te fazer ter sucesso absoluto na estética. Então participe, se inscreva, eu te espero no nosso curso. A equipe já está mandando para vocês aí o link do nosso curso agora mesmo no grupo VIP. Então participa, vai ser muito importante que você se inscreva. Você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva, onde as minhas alunas estudam caso, postam fotos, né? Discutem aí a necessidade de cada pele através da minha consultoria também, através de grupo, né, de estudo. E você vai ter acesso ao material de apoio didático completão, mais de 700 aulas, 100 horas no seu certificado. Você inclusive pode descontar horas aí para quem faz estudos de faculdade, né? Curso tecnólogo aí de estética, consegue até descontar horas de estágio através da formação que nós temos aqui. Então participa por R$ 397 reais apenas, em 12 vezes de R$ 41,06, você vai ter aí acesso à minha maior formação de curso de jato de plasma do mercado. Eu garanto que vocês não vão encontrar coisas melhores, tá? Que estas. Então, você pode fazer esse curso e ter acesso. Participa pelo link, né, VIP, se você está no grupo VIP. Se você não está no grupo VIP, a equipe já está mandando aqui para vocês, inclusive agora mesmo aí no nosso chat, então preste atenção. Ou você pode printar essa tela ou copiar esse link aqui, que você vai cair diretamente nessa oferta. Participe, tá? 12 vezes de R$ 41,06, menos que uma pizza ou um lanche, você vai ter acesso aí à maior formação de jato de plasma do mercado, e eu te garanto sucesso absoluto. Em 7 dias você vai perceber que você é capaz de ser uma profissional com autoridade, capacitada, requisitada aí no mercado. Então bora lá, já acesse esse link promocional, eu espero vocês lá, tá? Você pode me enviar um direct pelo Instagram, como eu falei para vocês, vou deixar um post lá. Digita lá, quem tá vendo essa aula depois, quero o curso. Então, se você tá vendo essa aula depois, você coloca lá, quero o curso no post que tá no Instagram, ou manda no direct, @belolharcursos, tá bom? Então, se você tá vendo essa aula aqui, possivelmente dias depois, fiquem tranquilos que vocês também podem ter acesso a um valor promocional. Só coloca assim, quero curso, ou digita academia na @belolharcursos no nosso Instagram, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado desse aulão, ele foi feito com muito carinho, muito especial para vocês. Do absolutamente zero, do absoluto zero, você pode faturar mais de 10 mil reais aí atuando com jato de plasma em 3 passos para chegar no seu primeiro atendimento, e saiba que é possível você avançar muito mais, ter dezenas de tratamentos possíveis, e eu posso te ensinar na minha maior formação, que é a Academia do Jato de Plasma. Bora, te espero lá no meu grupo de alunas, pra gente segurar a sua mão e você caminhar aí na estética de uma vez por todas, realmente lucrar na estética e realizar seus sonhos. Grande beijo, até mais, bora, te espero lá!